Boa tarde, paz seja com todos vocês. Mais um dia estamos aqui para darmos continuidade a esse livro, Ative Seu Cérebro. Livro muito bom, que o Senhor tem falado no nosso coração. E hoje é o capítulo 5, Entrando em Descanso Direcionado. Passagem bíblica-chave. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46, 10. Conceito científico relacionado. Quando direcionamos nosso descanso pela introspecção, autorreflexão e oração, quando monitoramos nossos pensamentos, quando memorizamos e citamos a palavra de Deus e quando desenvolvemos nossa mente intelectualmente, nós aumentamos a rede neural em modo padrão, RMP, que melhora o funcionamento do cérebro e a saúde espiritual, física e mental. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, ou seja, descansa em mim. Eu sou Deus que direciono. Então, olha, faça isso. Monitore seus pensamentos, memorize a palavra, memoriza Salmos 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso vai o quê? Ativar, vai aumentar a rede neural como modo padrão, vai melhorar o funcionamento do cérebro, da saúde espiritual, física e mental. A ordem de Deus é claramente refletida na organização do cérebro. Ele o estruturou para funcionar de uma série de redes coordenadas. A expressão científica para isso é organização funcional integrativa, que basicamente significa que todas as partes do cérebro estão conectadas, trabalham juntas e impactam umas às outras. Deus também estruturou o cérebro de tal forma que a atividade intrínseca na parte inconsciente de nossas mentes é onde a maior parte da ação mental ocorre. Ela ocorre o tempo todo, 24 horas por dia. É onde estamos pensando, escolhendo, construindo e selecionando os pensamentos. Simplificando, é a atividade constante de alto consumo de energia que está sempre acontecendo na mente inconsciente, mesmo quando estamos descansando. O que pensamos conscientemente e o que falamos e fazemos são todos orientados pela informação e pela atividade na mente inconsciente. Portanto, a mente inconsciente possui as origens de todas as nossas palavras e ações. E nós escolhemos com nossas mentes quais origens serão essas. Essa estrutura organizacional do cérebro e do corpo é descrita em Efésios 4,16. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. A atividade constante e altamente intrínseca no cérebro, que influencia nossas palavras e ações, pode ser vista na palavra de Deus. Como imagine sua alma, assim ele é. Provérbios 23, 7. O que pesquisas mostram é que, quando temos um descanso direcionado, um estado introspectivo e focado, nós realçamos e aumentamos a efetividade no trabalho no inconsciente. Elas também mostram que há um aumento de ondas gama, que estão relacionadas com a atenção, com a construção da memória e o aprendizado, e com a atividade ligada a emoções positivas, como felicidade. Quando vamos para esse estado de descanso direcionado. Tomografias por emissão de pósitrons e eletroencefalografias mostram porções da massa cerebral que produzem felicidade e paz. Essa é a sabedoria do Salmo 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A tomografia mostra essa porção de massa que produz felicidade e paz. Quando você descansa, quando você aquieta sua alma e saiba que Ele é Deus. O nosso Deus. Quem é Deus? É aquele que te criou. Eu estava conversando com meus meninos. Quando eu era criança, eu fazia essa pergunta para mim, né? Por que eu existo? Para que eu existo? Só que, às vezes, a gente fazia essa pergunta e não sabia responder. Aí meus meninos falaram assim, eu também já pensei tanto isso. Por quê? Porque Deus quis. Simplesmente assim. Deus me planejou.
Aí eu dei o exemplo do Tiago, que ele fez um desenho, e falei assim, por que você fez esse desenho? Ele, porque eu quis. Para quê? Para eu brincar. Falei assim, então, Deus quis te criar. Mulher, Deus quis fazer você. Deus quis te criar, sabe para quê? Para relacionar com Ele. Deus é carente? Não. Mas Ele deseja relacionar comigo e com você. Então, Ele quis. Então, olha que lindo. Aquieta. O Deus que te criou, Ele está dizendo, e sabei que eu sou Deus. De forma maravilhosamente Ele te formou. Como Ele está formando a Cecília no ventre da Jéssica. De forma maravilhosamente. Ele formou cada uma de nós. Então, aquieta. Ele é Deus. As redes organizadas que estão no cérebro. Vamos olhar mais de perto essas redes organizadas e coordenadas em nosso cérebro, que funcionam juntas de uma forma equilibrada, integrada e ocupada, ajudando-uns a manterem um alto nível de atividade, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Essas redes formam a vida interior do cérebro como a rede em modo padrão, dominando e se tornando especialmente ativa quando a mente está em um modo introspectivo e de meditação profunda, em um descanso direcionado ou estado de inércia, meditação profunda. Eu sempre falo, hoje em dia as pessoas falam, eu vou descansar. Deita no sofá, liga a televisão. Deita no sofá e fica vendo reels. A sua mente não está descansando. Você não está em descanso direcionado, não está numa meditação profunda. Os tempos hoje em dia estão piorando. As pessoas estão mais estressadas, mais nervosas. As redes neurais, gente, estão com dificuldade. Os cérebros estão com dificuldade. Eu sou péssima para memorizar, eu sou péssima. Mas é claro, não dá descanso para sua mente. Não dá descanso para o cérebro. A rede em modo padrão age praticamente como maestro de uma orquestra, dando sinais de tempo e coordenando a atividade entre as diferentes redes e regiões do cérebro, e deixando-o pronto para reagir em um nível consciente. Por exemplo, a RMP coordena a atividade em redes que se tornam ativas durante uma tarefa mental, redes que estão ativas durante a formação da memória e quando prestamos atenção a algo. Rede de saliência, que ajuda a determinar aquilo o que prestamos atenção. Ou seja, igual às vezes vocês estão olhando para mim e pode acontecer que você não está prestando atenção em mim. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Às vezes está na igreja olhando para o pastor e não está prestando atenção. Isso é importante, o quê? Nós termos o quê? Essa atenção. Então, essa rede saliência que ajuda a determinar aquilo que prestamos atenção. E a rede sensorial motorizada, que integra o controle que o cérebro exerce sobre os movimentos do corpo com resposta sensorial. Quando sua mente está ocupada com atividade intrínseca, que é basicamente o descanso direcionado, como a introspecção e a meditação nas coisas, a divagação, o sono e mesmo sob anestesia, há uma interação constante entre as redes do cérebro na mente inconsciente. A energia gasta por essa conversa constantemente ativa e pela construção de pensamentos é aproximadamente 20 vezes maior do que quando estamos conscientes. Quando passamos para um estado consciente de alerta, o consumo de energia no cérebro aumenta 5%. Na verdade, 60% a 80% de toda a energia usada pelo cérebro trabalha nos circuitos dentro dele que que não estão relacionados com qualquer sinal externo. Tudo isso é atividade predominante da RMP. Flexibilidade. Uma propriedade importante dessas redes cerebrais é chamada de anticorrelação, que significa que há uma alternância entre várias redes. Por exemplo, quando temos uma mentalidade criativa e flexível, podemos alternar pensamentos, capturá-los e controlá-los. Lembra da técnica DCD? Alternar os pensamentos, duvide desse pensamento, captura ele, critica ele e controla e determine. Isso é bom e é o que queremos. Nós precisamos dessa flexibilidade enquanto passamos pela vida. Não podemos controlar os eventos e circunstâncias da vida, jamais, mas podemos controlar nossas reações a esses acontecimentos. Isso é um desafio no dia a dia. Eu também passo por esse desafio, todos nós passamos. Controlar nossas reações requer flexibilidade em nosso modo de pensar.
E Deus nos deu isso através das nossas diferentes e múltiplas conexões. Deus projetou o cérebro para trabalhar para nós, não para nos controlar. Desativando para ativar, desativando para ativar. O que eu acho fascinante é que, quando mudamos para a rede em modo padrão, nós não nos desativamos para descansar. Muito pelo contrário, nós nos desativamos para ativar um modo mental que nos dá perspectiva e sabedoria e oportunidade de nos conectarmos com Deus. Esse é o estado mental no qual nos desativamos para o exterior e nos ativamos para o interior. Nesse estado profundamente intelectual, as conexões envolvidas permanecem ativas e a alternação entre elas permanece ativa. Mas se trata de um tipo diferente de atividade. Ela é mais concentrada e introspectiva. Portanto, quando nosso cérebro penetra no circuito do descanso, na verdade, nós mesmos não descansamos. Nós entramos em um estado direcionado, autorreflexivo e altamente inteligente. E quanto mais vezes entramos nele, mais temos contato com a parte espiritual e profunda de quem nós somos. Ou seja, desconectar das coisas externas e entrar e conectar nas coisas internas, conectar com Deus. E quanto mais nós conectamos com a parte espiritual e profunda, mais nós sabemos quem nós somos. Eu acredito que Deus criou esse estado para nos conectar diretamente a Ele e para que desenvolvamos e pratiquemos uma consciência da sua presença. Como a Bíblia diz, vigiai, dar estrita atenção, seja cautelosa, está ativa, e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. A RPM... Deixa eu só conectar. A RPM é uma rede primária a qual recorremos quando nos desligamos do mundo externo e passamos para um estado de consciência focada. Esse estado chega a níveis ainda mais elevados quando a pessoa está sonhando acordada, fazendo introspecção ou permitindo que sua mente divague em uma exploração organizada pelo número infinito de pensamentos dentro da mente. É um enfoque interno, dirigido e profundamente intelectual, e um desligamento do mundo externo. É uma pausa do externo ativo, a qual é parecida com o sábado, quando nos desligamos do mundo e nos concentramos em Deus, né? O sábado quer dizer isso, descanso. Nesse estado de descanso direcionado, você se concentra em seu interior. Você reflete sobre si mesmo e parece que você se acalma, mas na verdade seus recursos mentais aceleram e seu pensamento vai para o nível mais alto. Ou seja, você conectar consigo mesmo e fazendo a mesa redonda do eu também, igual o Dr. Augusto Cury já ensinou. Quando você reflete dessa forma, quando você pausa sua atividade e entra em um descanso direcionado, você ressurge muito mais à frente do que se tivesse trabalhado dentro dos domínios de uma consciência alternante, aleatória e limitada em uma mente cognitiva. E assim que você ficará calmo e saberá que ele é Deus. A RMP, que era vista como uma energia escura no cérebro, é ativada para estados ainda mais elevados quando nos envolvemos com atividades autorreferenciais. Experimentos com reprodução de imagens cerebrais mostram que há um nível persistente de atividade pelos bastidores, quando uma pessoa está em estado de descanso direcionado. Isso inclui recordações, ruminações e autopercepções. Isso envolve a habilidade de se concentrar em uma memória específica, de pensar nas coisas a partir de ângulos diferentes, enquanto ainda está concentrado em achar uma solução. E isso é importante para planejamento de projetos futuros. Na verdade, uma má estruturação das regiões cerebrais envolvidas na RMP, levando a todos os tipos de altos e baixos nela. Pode até ser parte de distúrbios que vão além desde Alzheimer até esquizofrenia e outras desordens neuropsiquiátricas. Pesquisas estão começando a demonstrar que, por exemplo, as áreas do cérebro que atrofiam e morrem devido ao Alzheimer coincidem aos principais centros da RMP. Pacientes com depressão mostram uma conectividade menor entre certas regiões da RMP e as áreas emocionais do cérebro. E na esquizofrenia, muitas áreas da RMP mostraram níveis de atividades maiores.
Pessoas que meditam regularmente, com isso eu quero dizer, aquelas que adotaram uma vida mental reflexiva, focada e disciplinada, na qual elas levam todos os pensamentos cativos, mostra o seu RMP é mais ativo e que há maior alternância entre as redes. Isso significa que o cérebro é mais ativo, com mais ramificações, integrações e conexões de pensamentos, o que se traduz na elevação da sabedoria e da inteligência e naquele sentimento maravilhoso de paz. Deus também colocou nisso alguns benefícios adicionais, como o aumento da saúde imunológica e cardiovascular. Quando oramos, quando capturamos nossos pensamentos, quando memorizamos e citamos a palavra de Deus, nós passamos para esse estado profundo de meditação. Que esse maravilhoso estado mental também é ativado quando se intelectualiza profundamente acerca de informações. Talvez algo que estamos estudando ou uma habilidade que estamos desenvolvendo no nosso trabalho. Somos seres altamente intelectuais, criados para ter um relacionamento com o nosso Deus altamente intelectual. Nós nunca deveríamos subestimar o quanto somos brilhantes e o fato de sermos limitados apenas pela visão que temos de nós mesmos. Qual a visão de você mesmo? Você tem colocado o seu limite, sabia? A crença, aquilo que você acredita. Ah, não sou capaz, não posso. Nós já falamos sobre isso. Vamos trocar essa crença limitante por crença fortalecedora? Ah, eu sou brilhante, eu sou intelectual porque eu fui criada por um Deus intelectual, um Deus altamente. Não vou me subestimar. Eu sei o quanto sou brilhante porque o meu Criador, o meu Pai que me formou. Gente, isso é incrível. Qual a visão que você tem de você? Você já parou para pensar? Se você quiser escrever hoje a minha visão sobre mim. Então fala, escreve sobre você. A sua visão, para você mesmo, não vou te pedir não. E comece a escrever a sua visão positiva sobre você. Sabe por quê? Porque você, mulher, foi criada pelo Criador, pelo Senhor dos Senhores, pelo Rei dos Reis. Você não foi criada por qualquer um. Não. Ele quis te criar, ele quis te formar. Então, quando a nossa mente se abre em relação a isso, opa, eu posso vencer mais uma batalha, eu posso vencer isso. Por quê? Porque Deus está comigo. Em sua grande misericórdia. Em sua grande misericórdia, Deus estabeleceu no projeto do nosso cérebro esses circuitos que são liberados pela rede de modo padrão, a qual precisamos acessar frequentemente para nos mantermos conectados ao nosso espírito e para podermos seguir a liderança do Espírito Santo. Um tempo de renúncia à nossa própria atividade e aos nossos próprios esforços. Nossas mentes precisam de tempo para entender o que nossos espíritos já sabem. Nas ocupações da vida e na agitação dos afazeres cotidianos, nós nos expomos à possibilidade de desenvolver uma mentalidade caótica, com o resultado de um caos eletromagnético e neuroquímico. Isso traz a sensação de ciclos e espirais de pensamentos infinitos que podem facilmente sair do controle. Quando ativamos a RMP, no entanto, é quase como se ocorresse no cérebro um shabat, um sábado, que é uma pausa da agitação consciente do trabalho e uma visita às profundezas da nossa mente. É como um processo de reinicialização mental para nos reconectarmos com quem nós somos e com o nosso Salvador, para trazer perspectiva às questões da vida. O sábado no cérebro. Na verdade, quando não desaceleramos, entramos nesse estado de descanso. Nesse sábado do cérebro, nós interrompemos funções naturais no cérebro. Pesquisas mostram que, quando não nos envolvemos com esse padrão autorreflexivo, focado e disciplinado de pensamento que ativa a RMP, é provável que venhamos a sentir baixa autoestima, depressão, preocupação, ansiedade e problemas de saúde. O foco excessivo em problemas gerais e de memória de curto prazo. Podemos nos sentir presos, incapazes de lidar com problemas.
e tem uma tendência de focar neles e não no resultado. Aí que tá. Às vezes foca tanto no problema. Vamos focar no resultado? Vamos mudar o nosso foco a partir de hoje? Às vezes foco tanto no problema do meu marido. Vamos focar no resultado. Às vezes foco tanto no problema do meu filho. Vamos focar no resultado. Às vezes foco tanto no meu problema. Vou tentar focar no resultado. Na verdade, enquanto as coisas dão errado no processamento da informação na rede em modo padrão, os dados mal administrados são passados para outras redes no cérebro, onde criam problemas adicionais. Esses problemas podem ser sentidos como falhas de memória, pensamentos difusos e turvos, ansiedade, depressão e muitas outras manifestações, incluindo desordens neuropsiquiátricas. A rede positiva de tarefas. Alinhados com o equilíbrio e a ordem maravilhosos que Deus colocou em tudo, descobrimos que essa rede de descanso de modo padrão é posta em equilíbrio pela rede positiva de tarefas, a RPT. Sustenta o raciocínio ativo necessário para tomar decisões. Portanto, enquanto concentramos nosso raciocínio e ativamos a RMP, em algum ponto de nosso processamento de pensamento, Shabat é o nome dado do dia de descanso semanal do judaísmo. Aqui é uma explicação que tem lá embaixo do livro, né? Que é a continuação do processo de pensamento, é aqui. Passamos para o processo de tomar decisões ativamente. Aí aqui está explicando o que é o Shabat, que, igual eu falei, é o dia é o nome dado, dia de descanso semanal no judaísmo, né? Que foi, Deus falou, após 6 dias da criação, aí Deus descansou. E o povo, eles eram escravos, né? Foram escravos lá no Egito, então eles não tinham dia de descanso. E Deus falou assim, olha, o sábado será o dia de vocês me adorar, dia de descanso, ou seja, descansar em mim, se aproximar mais de mim, é nesse sentido, descanso. Então, aí, continuando aqui, olha, em algum ponto do nosso processo de pensamento, passamos para o processo de tomar decisões ativamente. Isso, por sua vez, ativa a RPT. E esse processo é experimentado como ação. No meu projeto de 21 dias para desintoxicar o cérebro, discutido na parte 2 deste livro, eu chamo essa ação de alcance ativo. Pesquisa sobre o cérebro, especificamente a ciência do pensamento, mostra que ações completam o ciclo da construção e destruição de pensamentos. Isso pode ser percebido na palavra de Deus também. A fé sem obras é morta. Tiago 2,26. O que é bem interessante e nos impressiona, no entanto, é como nossas redes RMP e RPT, assim como o equilíbrio entre as duas, são neutralizadas quando escolhemos agir de maneira tóxica. Pensamentos negativos e tóxicos produzem o aumento de atividade RMP e a atividade RPT diminui. Isso resulta em contemplações depressivas e inadequadas e uma diminuição da habilidade de resolver problemas, o que nos faz sentir indecisos, confusos, negativos e depressivos. Olha só, os pensamentos tóxicos, os pensamentos negativos, vai fazer uma atividade aumentar e a outra diminuir, ou seja, vai resultar em contemplação depressiva, inadequadas, vai achar que é impossível, na habilidade, não vai conseguir resolver os problemas, vai ficar uma pessoa indecisa, confusa, negativa e até estado depressivo. Tudo por quê? Porque alimentou pensamentos tóxicos, porque alimentou pensamento negativo. Deus é um Deus de ordem e equilíbrio, e Ele projetou nosso espírito, alma e corpo dessa forma. Os 3 têm que estar bem trabalhados, corpo, alma e espírito. O Senhor, Ele nos criou de forma perfeita. Ele projetou o nosso espírito, alma e corpo dessa forma. Portanto, é bastante simples. Quando não conseguimos as ordenanças dele, quando não seguimos as ordenanças dele, haverá consequências. O cérebro passa a ter um estado de desequilíbrio, produzindo o caos eletromagnético e neuroquímico. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Meu Deus do céu. Está vendo que nós mesmos arrumamos confusão para nossas vidas? Que Deus tenha misericórdia e nos dê sabedoria. Nosso cérebro segue a nossa mente. Estudos usando técnicas de imagem mostram que a RMP é ativada de maneira anormal em indivíduos com depressão.
Outros estudos mostram que nesses indivíduos, a região central dianteira do cérebro, córtex pré-frontal, aumentou sua atividade. Isso significa que, apesar de as contemplações deles terem aumentado, esse bom sinal foi neutralizado pela atividade diminuída na região central posterior do cérebro, que é o córtex posterior. Quando há uma atividade diminuída, no córtex posterior, um padrão de dissociação ocorre e uma tendência a se distanciar do pensamento, claro, e específico sobre as memórias, para um foco em memórias exageradamente genéricas. Isso significa que, quando a meditação se transforma em reflexão introdutivas e questões negativas crescem demais, acaba sendo prejudicial para o cérebro e para fazer boas escolhas na vida. Quando isso acontece, a introspecção focada e saudável, ativando a RMP, muda de um foco lidando e solucionando para um enfoque inadequado e passivo, o que pode resultar em preocupação, ansiedade e depressão. Isso nos dá uma prova científica de que precisamos ter mentalidade expressada em Filipenses 4:8. Já era para decorar esse versículo, hein? Será que alguém aqui já decorou? Falamos muito sobre ele, e ele é fundamental para a nossa vida. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, se tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o quê? O vosso pensamento. Seguindo esse conselho perfeito da palavra de Deus, você pode trazer de volta o equilíbrio entre a rede de descanso e o modo padrão. E a rede positiva de tarefas. Olha aqui, Deus criou 7 tipos diferentes de inteligência. Deus criou o nosso cérebro de uma maneira maravilhosamente. Olha que lindo. O lobo frontal, o lobo parental, lobo temporal, lobo occipital. Olha aqui como que Deus criou. Tudo perfeito. As divisões aqui, tá vendo? Então, o seu cérebro é assim. É perfeito. A boa notícia é que esse equilíbrio pode ser restaurado rapidamente quando você escolhe se tornar introspectivo e meditar de uma forma direcionada e positiva. A palavra de Deus está ensinando você. A palavra de Deus está me ensinando. A Bíblia é uma carta de amor de Deus para mim e para você. A velocidade da mudança em como você se sente funciona não ocorre apenas por causa do equilíbrio restaurado entre a RMP e a RPT, mas também porque seu cérebro trabalha com circuitos complexos que englobam várias estruturas e regiões. Portanto, há um efeito cascata positivo ao longo do cérebro. Isso é, mais uma vez, a graça de Deus em ação. É a graça do nosso Deus. Consequências dos pensamentos tóxicos. Por todo este livro, a mensagem que ecoa é que o pensamento negativo cria respostas atípicas no cérebro, o que irá resultar em manifestações atípicas. Estudos demonstraram claramente que pessoas com histórico de vários tipos de depressão exibem diferenças nas regiões e nos circuitos do cérebro associado ao conhecimento de comportamentos socialmente aceitáveis, o lobo temporal anterior, e a consciência do que é errado, região subgenual do cérebro. Os pensamentos e escolhas delas mudam o cérebro de uma maneira negativa. Portanto, em vez de estarem convencidas do que é errado e quererem mudar o que é positivo, elas se sentem culpadas e condenadas, fazendo o positivo se transformar em negativo. Outros estudos que lidaram em desordens obsessivas compulsivas e esquizofrenia mostram mudanças definidas no cérebro, do negativo para o positivo, quando o pensamento é posto sob controle. Alguns cientistas até descreveram essa manifestação neuropsiquiátricas, como se o pensamento tóxico e negativo abrisse um portão que permite que emoções negativas sobrecarreguem essas manifestações. E porque a mente muda a matéria, esse modo de pensar negativo muda a estrutura do cérebro. Pacientes com esquizofrenia têm menor atividade entre o tálamo e o córtex pré-frontal.
o que afeta a memória e flexibilidade do comportamento. Eles também têm uma atividade incorreta quando tomam decisões e em áreas emocionais do cérebro. A partir de estudos de adolescentes que começaram a mostrar sintomas de esquizofrenia, é possível perceber que as áreas primeiro ficam hiperativas por causa das reações tóxicas ao estresse e depois são prejudicadas e ficam hipoativas. Assim, se não ajudarmos nossas crianças e nossos adolescentes a administrarem o estresse, estamos potencialmente causando danos cerebrais que, por sua vez, levam a mais problemas sérios. Outra pesquisa mostra que mulheres que sofreram abuso tinham 60% mais chance de terem um filho com autismo. Os pesquisadores acreditam que os efeitos ao longo prazo do abuso nos sistemas biológicos, entre eles o sistema imunológico e o sistema de respostas ao estresse das mulheres, são responsáveis pelo aumento da probabilidade de se ter um filho com autismo. Essas mulheres foram vítimas de uma mentalidade tóxica e do estresse que ela causa. E o abuso irá, portanto, impactar a próxima geração também, e potencialmente as 3 próximas. É por isso que há frequentemente históricos familiares de autismo. Eu contei a você sobre esse estudo que, para realçar a responsabilidade que temos em não apenas cuidarmos das nossas próprias mentes, mas também de ajudar os outros, especialmente as vítimas de traumas, a cuidarem das suas mentes. E a pessoa tem uma batalha na mente quando passa por isso. É realmente. Ative seu cérebro. Escolher ser focado e consciente e ativar a RMP e a RPT de uma forma equilibrada, controlando seus pensamentos, fará com que você novamente fique alinhada com Deus. O projeto 21 dias mostra para você como concentrar a atenção em um único elemento usando o processo de 5 etapas. Ative seu cérebro. Quando há uma pausa em sua atividade, quando há um estado tranquilo, essa é a hora perfeita para conectar-se com a parte espiritual de quem você é. Nesse estado, sua mente pode começar a entender que seu espírito sabe. Você pode se posicionar para permitir que o Espírito Santo coloque a verdade e a direção em seu próprio espírito, enquanto você confia e descansa no Senhor de todo o seu coração. E não se apoia em seu próprio entendimento. É Ele, descansa nele. O Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Provérbios 3, 5. Modificando nossas práticas de pensamento em direção a uma vida mental mais reflexiva, focada e disciplinada, podemos construir um espaço neural saudável que tem mais capacidade de levar nossos pensamentos cativos e lidar com as diversas demandas do mundo atual. Sua mente pode mudar seu cérebro de maneira poderosa e inesperada e de uma forma positiva quando você intencionalmente direciona a sua atenção. Olha, tem que ser intencional, você direcionar a sua atenção. Gente, nada acontece no passe de mágica. Não, não acontece no passe de mágica. Tem pessoas que querem a cura de um trauma, mas ela não faz por onde? Não faz uma atividade, só fica alimentando pensamentos caóticos, só fica vendo coisas ruins na televisão. A cura não vai vir. Tudo é um processo. Tudo é necessário. Andar o quê? É o corpo, alma e espírito. Eu preciso alimentar o meu espírito. O que, que eu estou pensando? Olhar para o que eu estou pensando, monitorar o meu pensamento. Eu estou pensando aquilo que é justo? Não, isso aqui não é justo, não. Eu estou pensando aquilo que é verdadeiro? Eu estou pensando na mentira. Então, eu estou com o pensamento tóxico. É isso, olhar para dentro de si. Descansa a sua mente. Vai descansar, mas descansa de verdade. Pelo menos 10 minutos por dia. 15 minutos, faça isso por você. O modo mais eficiente de melhorar seu cérebro é através de um processo de passo a passo diário. Olha aí, um estilo de vida, de treinar seu cérebro para um melhor funcionamento, para assim transformar-se em tudo que você espera que ele seja. Como imagina sua alma, assim ele é. Como você tem imaginado? Filipenses 4:8. Decore esse versículo, escreve esse versículo. Como imagine sua alma, Provérbios 23, 7, assim ele é. Sua mente, sua inteligência, sua vontade e suas emoções estão sempre mudando o seu cérebro de alguma forma. Uma atenção concentrada, disciplinada, direcionada, posta nas coisas corretas. É a chave importante para ativar seu cérebro. Aqui vem o resumo do capítulo 5. Eu vou passar devagarzinho aqui. Você que vai ler depois, dê pause.
Leia o resumo, porque agora eu vou buscar meus filhos na escola, meu filho pequeno. Ó, e eu vou mandar no grupo esse resumo. Tá vendo? Que Jesus abençoe vocês. Aqui tem a faca e o queijo. Eu estou mostrando vocês. A faca e o queijo. Agora, quem vai partir e quem vai comer é cada uma de vocês. O que você vai fazer? O que eu vou fazer? Eu estou lendo aqui. Esse livro impactou tanto a minha vida que eu estou lendo de novo com vocês, que eu li ele ano passado. Nós estamos aprendendo. Agora, como que eu vou agir? Como que eu vou fazer? Tá? Não vamos alimentar pensamentos ruins. Nós servimos um Deus, um Criador. Ele me criou, ele criou você. Deixa eu contar para vocês rapidinho. O Paulo, né, eu sempre faço o controle dele da bronquite, da asma, desde os 3 aninhos, 2 aninhos mais ou menos, ele começou a dar crise. Graças a Deus, tem muito tempo que não dá crise. Só que aí ele faz o Clenil diariamente, todos os dias. Já tem mais de 5 anos que tem que usar o Clenil. E fez um raio-x, deu um cisto no pulmãozinho dele. Aí encaminhou para a pneumologista, ela olhou e falou assim, olha, vai ter que fazer uma ressonância. Né? Aí ele fez a ressonância do pulmão, mês passado, hoje eu fui mostrar ela, graças a Deus ele não tem mais nada. Né? Só aquela marca mesmo da asma. Então, assim, ela até diminuiu o Clenil. Ele fazia de manhã e à noite, agora vai fazer só uma vez no dia. E eu creio que ele vai ficar livre do Clenil para sempre, em nome de Jesus. E é isso, é confiar no nosso Deus, é uma orando pela outra, e o Senhor vai transformando, vai curando, vai libertando. E é esse Deus que nós servimos, tá bom? Gente, que Jesus abençoe vocês. Eu vou parar aqui, senão